Pessoal, próxima questão de concurso para Marinha. Considerando as escalas termométricas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, assinale a opção que apresenta a igualdade correta. Letra A, 0 graus Celsius corresponde a menos 273 Kelvin. Não, né? Olha só, menos 273 Kelvin, não temos a escala Kelvin temperatura negativa. O que a gente tem aqui, menos 273 graus Celsius é que correspondem a 0 Kelvin. Vamos colocar nossas escalas novamente, né? Como é que a gente geralmente resolve esse tipo de questão? A gente constrói as 3 escalas. Como aqui a gente vai trabalhar com Celsius, Fahrenheit e Kelvin, a gente vai colocar as 3 escalas. Aqui, graus Celsius, aqui a escala de Fahrenheit e aqui a escala Kelvin. Para Celsius e Fahrenheit, a gente vai falar em graus. Já para Kelvin, a gente não tem graus Kelvin, certo? E a gente tem que 0 graus Celsius, essa temperatura equivale à temperatura de 32 graus Fahrenheit, e isso equivale à temperatura de 273 aproximadamente Kelvin. Já a temperatura de 100 graus Celsius equivale à temperatura de 212 graus Fahrenheit, e isso equivale à temperatura de 373 aproximadamente em Kelvin, certo? E as variações vão ser proporcionais. Aqui, ó, para uma temperatura Tc em graus Celsius, vai corresponder a uma temperatura Tf em graus Fahrenheit, que vai corresponder a uma temperatura Tk em graus Kelvin. Analisando as variações, fazendo a proporcionalidade, a gente pode encontrar as relações, certo? Você pode optar por memorizar que Tc sobre 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9, né? Você pode memorizar essa relação, mas, sinceramente, poucas pessoas, poucos alunos optam por memorizar essa relação aqui, ó. A não ser se você pratica muito e pouco antes do seu vestibular, da sua prova, você praticou essas questões perto da sua prova, então isso aqui está fresco na sua memória e você tem segurança em trabalhar com essa equação, mas às vezes você faz tempo que você praticou esse tipo de exercício, você se pergunta, aqui era 5 mesmo, aqui era 9, você acaba se confundindo. Então, aqui é uma maneira mais segura, porque basta você memorizar os números 32 e 212. O resto é fácil de memorizar, esses números da escala Kelvin, você vai pegar com rapidez, resolvendo as questões e vendo essa teoria quantas vezes forem necessárias até você ganhar essa familiaridade, né? Mas então, o mais utilizado é produzir essas escalas. Outra coisa que a gente pode fazer, que é muito interessante também, é construir os gráficos. Quando a gente viu a teoria, a gente não construiu os gráficos, né? Porque, olha, destas variações proporcionais, a gente tem que a relação entre as escalas obedece uma função de primeiro grau. Então, vamos construir o gráfico. É interessante você ver a construção do gráfico. Primeiro, olha, vamos construir o gráfico. Aqui, ó, no eixo X, vamos colocar a temperatura em graus Celsius. E no eixo X, no eixo Y, vamos colocar a temperatura em graus Fahrenheit. A gente viu aqui, ó, que 0 graus Celsius corresponde ao quê? A 32, ó. Aqui a gente coloca 32. Já para 100 graus Celsius, vamos colocar aqui a 100. 100 graus Celsius corresponde a uma temperatura de 212, né? Então, aqui a gente coloca no eixo Y, 212. E aqui obedece uma função de primeiro grau, ó. É uma reta que passa pelo ponto 0 e 32 e passa pelo ponto de coordenadas 100 e 212. Então, nós temos essa reta aqui, ó. Beleza? Essa reta pode vir para cá e também pode vir para cá, em que podemos ter tanto temperatura em graus Celsius como a temperatura em graus Fahrenheit, assumindo valores negativos, certo? Então, se você deseja conhecer aqui uma temperatura Tc, você quer converter para a temperatura em graus Fahrenheit, você pode obedecer aqui a essa função de primeiro grau.
Olha só, como é que ficaria essa reta? Como é que seria a equação dessa reta? Como é uma função de primeiro grau, toda função de primeiro grau obedece à relação y é igual a x mais b, né? Só que no caso, o eixo y vai ser a temperatura em graus Fahrenheit e o eixo x vai corresponder à temperatura em graus Celsius. Olha só, ó, vamos escrever no lugar de y, vou escrever TF, e no lugar de x, vamos escrever TC. A vezes TC mais uma constante linear B. Olha só, quando x igual a zero, ou melhor, quando TC é igual a zero, a gente vai ter o resultado 32. Então, a gente já sabe que esse coeficiente linear vale 32. Bom, esse A corresponde à tangente desse ângulo, né? Aqui nós temos o ângulo alfa. A tangente desse ângulo vai corresponder a esse coeficiente angular. E a tangente de alfa, olha, tangente de alfa vai ser a variação do eixo y, que corresponde a 212 menos 32, dividido pela variação do eixo x. Pegando esses mesmos dois pontos, que eu destaquei de vermelho, vai ser 100 menos 32, certo? 100 menos 32. A tangente de alfa vai ser igual a 180, 212 menos 32 é 180, dividido... Não, desculpa, 100 menos 32 não, né? Aqui, ó. Tangente de alfa, olha só, aqui nós temos o alfa, né? Tangente de alfa corresponde ao cateto oposto, nesse triângulo que eu estou destacando de vermelho, esse triângulo aqui, ó, ABC. Veja esse triângulo ABC. Tangente de alfa é o cateto oposto, e o cateto oposto é, é esta diferença de altura, 212 menos 32, né? 212 menos 32. Isso é igual a 180. Dividido pelo cateto adjacente, que é quanto vale ao longo do eixo x. É 100 menos zero, né? Dividido por 100 menos zero. Então, perdão, aqui eu errei, é 100 menos zero. Ficamos com 180 dividido por 100. Isso é igual a 18 sobre 10. Isso aqui é 9 sobre 5, né? Dividimos numerador e denominador por 2, certo? Então, a tangente do ângulo que corresponde ao coeficiente angular vale 9 sobre 5. Então, TF é igual a 9 sobre 5 vezes TC mais 32, certo? Esta equação aqui, ó, é igual à mesma equação que TC sobre 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Basta multiplicar cruzado e isolar TF que você vai chegar nessa equação, certo? Beleza. Então, deixa eu limpar aqui essa tela. Deixa eu limpar essa tela e vou deixar só essa equação aqui, ó. Vamos puxar aqui. Essa equação é a temperatura em graus Fahrenheit é 9 sobre 5 vezes TC mais 32. E vamos agora, né, já que a gente analisou graus Celsius com graus Fahrenheit, vamos ver a função, a curva, num gráfico de temperatura. O eixo X eu vou manter graus Celsius. E aqui no eixo Y agora vai ser Kelvin, temperatura em Kelvin, certo? Então aqui nós temos uma temperatura θ, que a unidade é Kelvin, e essa temperatura em graus Celsius. Como é que fica? Olha só, o eixo X, aqui a gente pode assumir valores negativos, mas a gente viu que para... Eu vou colocar esse gráfico um pouco mais para cima para eu ganhar espaço aqui, ó. Mas a gente viu que para Kelvin a gente não tem valores negativos, né? Não assume valores negativos. A gente viu que na escala Kelvin não podemos ter valores negativos. Nós teríamos esse zero como o mínimo valor de temperatura possível de um corpo. Então, olha, a função ela parte daqui e pode assumir valores superiores a zero na escala Kelvin, não assumindo aqui valores nessa região de temperatura negativa na escala Kelvin. E esse zero absoluto, que corresponde a zero Kelvin,
equivale para a escala graus Celsius menos 273 aproximadamente. E aqui nós teríamos 273 graus Celsius, que corresponde a 0 Kelvin, certo? E aqui nós teríamos o zero absoluto. Não podendo assumir valores negativos, esse seria o menor valor possível de temperatura de um corpo. Lembra? Aqui, bom, essa escala Kelvin ela foi proposta por William Thomson em 1848. William Thomson, que também é conhecido como Lord Kelvin. Também conhecido como Lord Kelvin. Em 1848. Ele teve como ponto de partida o grau Celsius, a temperatura de grau Celsius. Ele apenas redefiniu o que seria o zero. O zero da escala Kelvin seria esse zero absoluto. E estudando gases aproximados para gases ideais, a gente tem que, quando a gente vai resfriando o corpo, a agitação das moléculas vai diminuindo, a energia térmica do corpo vai diminuindo. Quando você coloca um objeto algum alimento no congelador, por exemplo, a temperatura do corpo vai diminuindo, ele vai perdendo calor, né? Lembra? Calor é a transferência de energia devido à diferença de temperatura. Então, quando você coloca um alimento no congelador, ele vai perdendo calor, a temperatura desse corpo vai diminuindo, o que significa que a energia térmica, lembra do conceito de energia térmica? É a energia associada a essa temperatura vai diminuindo. E essa energia térmica está associada às vibrações das moléculas. Então, se você coloca um alimento no congelador, esse alimento ele vai diminuindo a temperatura e as moléculas vão se movendo mais vagarosamente. Mas quando a gente tem um alimento congelado, ainda assim vai existir vibração de molécula. Quando você bota um gás no congelador, ainda assim vai ter o movimento de moléculas. E ele estimou quando seria esse zero absoluto, quando seria uma temperatura para a qual não haveria mais nenhuma vibração, nenhum movimento aleatório, não tudo estaria parado. Então foi feita essa estimativa com o estudo de um gás ideal e foi estimado esse zero absoluto, que seria essa temperatura onde tudo está parado, onde a energia térmica de qualquer corpo seria igual a zero, nada vibraria, a gente não teria movimento de nenhuma molécula, certo? Então, este é o zero absoluto. Além da gente não ter na escala Kelvin temperaturas negativas, não podemos ter uma temperatura abaixo desse zero absoluto, na terceira lei da termodinâmica, a gente vai ver que esse zero absoluto é inatingível. Então, a gente não só não podemos ter temperatura abaixo do zero absoluto, como a gente não consegue atingir o próprio zero absoluto. Isso vem da terceira lei da termodinâmica. Vamos escrever isso aqui em algum lugar? Vamos escrever do lado direito aqui. Vou apagar minha tela. A energia térmica de qualquer corpo é igual a zero. A gente não teria vibração, a gente não teria movimento de nenhuma molécula. E da terceira lei da termodinâmica, a gente ainda vai estudar as leis da termodinâmica. A terceira lei da termodinâmica, o zero absoluto é inatingível. Inatingível, certo? Bom, fizemos essa pausa aqui ó, para ver a questão dos gráficos.
Vamos voltar para as alternativas? Então, olha só, a gente não tem, da alternativa A, a gente não tem que 0 graus Celsius é menos 273. A gente tem que 0 graus Celsius corresponde, aqui ó, 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin, certo? Então, a letra A está errada. Letra B, 32 graus Fahrenheit corresponde a 0 Kelvin. Olha aqui, ó, aqui está 32 graus Fahrenheit, corresponde a 273 Kelvin. Então, a letra B está errada. 202 graus Fahrenheit corresponde a 100 Kelvin? Não, correspondem a 373 Kelvin. Então, só com essa escala aqui, ó, a gente está descartando todas as alternativas, né? Letra D, a gente tem que 0 Kelvin corresponde a 273 graus Celsius. Não, 0 Kelvin é o zero absoluto, é menos 273 graus Celsius aproximadamente. Também está errado. Letra E, 273 Kelvin está aqui, ó, equivale a 32 graus Fahrenheit. A alternativa correta é a letra E. Então, olha só, é muito interessante a gente resolver as questões construindo essa escala. Você constrói essa escala, você constrói também qualquer relação que você deseja, e você consegue, às vezes, sem construir as relações em si, você consegue matar a questão, como foi feito aqui nessa questão desse concurso da Marinha. Próxima questão. Próxima questão, um termômetro está graduado na escala X de temperatura, grau X. Outro termômetro está graduado na escala Y. Nós vamos ter, então, graus Y. Eles foram usados... Então, olha só, da mesma forma que a gente tem o estudo da escala graus Celsius, graus Fahrenheit, escala Kelvin, a gente tem outras escalas. E a gente pode construir, pode inventar uma escala qualquer. Você pode aí construir sua escala. Você pega aí um recipiente, você vai fazer as marcações, você vai definir, por exemplo, um zero para a temperatura de algum corpo em determinada condição, certo? Você pode construir sua escala, e aqui foi construída a escala dele. Essa questão inventou uma escala grau X e inventou uma escala grau Y. E foi utilizada essas escalas para medir simultaneamente a temperatura da água em um copo, a temperatura da água de um copo e do café em uma xícara. O primeiro marcou 12 graus X para a água e 82 graus para o café, e o segundo marcou 32. Então, olha só, a gente vai ter dois recipientes, um contendo água em um copo e outro vai ter café em uma xícara. Então, a gente vai ter dois recipientes. Aqui nós temos o nosso primeiro recipiente. E aqui a gente vai ter, no seu interior, água. E foram colocados aqui, no interior dessa água, dois termômetros. Então, aqui a gente vai ter um líquido, um fluido. Aqui a gente vai ter algumas marcações. E aqui esse termômetro graduado na escala X. E este outro termômetro utilizando a escala Y, certo? Isso no recipiente contendo água. A gente vai ter um outro recipiente contendo café. Café em uma xícara. Aqui a gente vai ter café. Vamos ter esses mesmos dois termômetros e a marcação vai ser diferente. Aqui na escala X e aqui na escala Y, certo? Bom, continuando a leitura, o primeiro termômetro marcou 12 graus X para a água. Então, aqui está indicando 12 graus. E marcou 82 graus para o café. Então, aqui, ó, o líquido foi até aqui, ó, e foi até a marcação de 82. O segundo marcou 32 graus Y, aqui nós temos a marcação de 32, e para a água, e 46 para o café. Então, aqui a gente marcou 46 para o café. Para esses termômetros, uma variação de 10 graus na escala X corresponde a que variação em graus na escala Y? Então, a gente vai colocar novamente, o procedimento é sempre o mesmo, né? A gente vai construir aqui as três escalas, as duas escalas. Como a gente fez para graus Celsius, graus Fahrenheit e graus
e graus Kelvin não, e para Kelvin, a gente vai fazer para graus X e graus Y. A gente tem que 12 graus X, vamos colocar aqui, ó, 12 graus X equivalem a 32 graus Y, porque ambos estão sendo medidos, estão sendo utilizados no mesmo recipiente. Já 82 graus X equivalem a 46 graus Y. Bom, e o que a questão pede? Uma variação de 10 na escala X equivale a uma variação de quanto na escala Y? Então, aqui não foi dada a temperatura, foi dada uma variação, né? Então, aqui a gente tem uma certa temperatura e uma outra temperatura, de modo que a diferença entre essas temperaturas é de 32 graus X. E essa mesma diferença entre essas duas temperaturas vai ser igual a quanto, né? Queremos conhecer essa variação. Vamos chamar essa variação de ΔT. ΔT é igual a quanto? Vamos lá? A gente faz com que as variações são grandezas proporcionais. Então, essa variação de 10 na escala X dividido pela variação de 82 menos 12 é igual a essa variação ΔT que a gente deseja conhecer, dividido por essa variação de 46 menos 32. Portanto, 10 dividido por 82 menos 12 é igual a 70, é igual a ΔT dividido por 46 menos 32. 46 menos 32 é igual a 14. Isolando ΔT, ΔT é igual a 10 vezes 14 dividido por 70. Esse zero cancela com esse zero, e dividir o numerador e denominador por 7, 14 sobre 7 é igual a 2. A variação de temperatura é de 2 graus Y. Beleza? A variação de temperatura de 10 graus X corresponde a uma variação de temperatura de 2 graus Y. Beleza? Próxima questão. Próxima questão. Se a temperatura de um corpo variou de 10 graus Celsius, então essa variação expressa na escala Kelvin é igual a quanto? Bom, a variação é a mesma, né? Se a gente variou 10 graus Celsius, essa variação corresponde a uma variação de 10 Kelvin, certo? Se variou 10 graus Celsius, variamos também na escala Kelvin 10. O valor é o mesmo. Basta lembrar que a escala Kelvin ela foi construída com base na escala graus Celsius, certo? A gente apenas mudou o que seria o zero. O zero, em vez de ser a temperatura de solidificação da água, passou a ser o zero absoluto, onde a gente teria a energia térmica do corpo igual a zero. Se a gente tem aqui, ó, construindo rapidamente, como a gente já fez essa análise, né? Graus Celsius e Kelvin. A gente viu que de 0 graus Celsius corresponde a uma temperatura de 273 Kelvin e de 100 graus Celsius correspondem a uma temperatura de 373 Kelvin. Se a gente, uma variação de 100 graus Celsius corresponde a uma variação de 100 Kelvin. Logo, uma variação de 10 graus Celsius vai corresponder a uma variação de 10 Kelvin. Aqui a gente tem uma função de primeiro grau em que o coeficiente angular é igual a 1. Olha só, ó, aqui a gente coloca a temperatura em Kelvin e aqui a gente coloca a temperatura em graus Celsius. Essa reta, ela vem para cá, né? Aqui nós teríamos o zero absoluto e a temperatura de menos 273 graus Celsius. E essa reta vem para cá com essa tangente de alfa. Aqui nós temos um ângulo alfa, tal que a tangente de alfa é igual a 1. Ou seja, essa reta é do tipo y é igual a 1x mais b. A gente tem o coeficiente angular igual a 1. Y seria a temperatura em Kelvin, corresponde à temperatura em graus Celsius, mais o coeficiente linear, que vale menos 273. Então, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius, mais o coeficiente linear, que vale menos 273. Ou seja, a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius menos 273, ou em outras palavras, a temperatura em graus Celsius é igual à temperatura em Kelvin
mais 273, certo? Bom, e essa tangente, né, vai corresponder à variação de y sobre a variação de x, certo? A variação de temperatura em Kelvin sobre a variação de temperatura em graus Celsius. E a variação é a mesma, por isso que esse coeficiente angular vai valer 1, certo? Delta y sobre delta x é igual a 1. Em outras palavras, a variação da temperatura em graus Celsius dividido pela variação da temperatura em Kelvin vai ser igual a 1. Beleza? Beleza. Bom, última questão. Vamos lá? Última questão. A Europa, vestibular. A Europa viveu o seu verão mais quente em 2021, com recordes de temperatura na Sicília e na Espanha, além de chuvas catastróficas em outros países europeus, que deixaram mais de 200 mortos e bilhões de dólares em danos. Segundo o Centro de Monitoramento Copérnicos da Sicília, os termômetros registraram 122 graus Fahrenheit na Espanha e 116 graus Fahrenheit. Segundo o Centro de Monitoramento Copérnico, na Sicília os termômetros registraram 122 graus Fahrenheit e na Espanha 116,6 graus Fahrenheit, já tendo sido alertado que essas mudanças climáticas aumentarão em toda a região. A temperatura em graus Celsius registrado na Sicília é igual a quanto? Então, essa temperatura de, basicamente, o que você está pedindo, 122 graus Fahrenheit correspondem a qual temperatura em graus Celsius? Então, olha só, ó, basta a gente construir aqui as escalas em graus Celsius e graus Fahrenheit. Devemos lembrar que 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit, 100 graus Celsius correspondem a 212. Logo, a temperatura de 122 graus Fahrenheit vai corresponder a uma temperatura Tc igual a quanto? As variações são proporcionais. Tc menos 0 dividido por 100 menos 0 é igual a 122 menos 32 dividido por 212. 122 menos 32 dividido por 212 menos 32. Dividido por 212 menos 32. Portanto, a temperatura em graus Celsius vai ser 100 vezes 122 menos 32, corresponde a 100 menos 10, né? Corresponde a 90. Dividido por 212 menos 32, que é igual a 180. Então a temperatura Tc em graus Celsius é igual a esse zero cancela com esse zero, divide denominador e numerador por 9, ficamos com 100 sobre 2. Isso é igual a 50 graus Celsius. A alternativa correta é a letra E. Beleza? Então a gente finaliza aqui as escalas e agora a gente vai para a dilatação de sólidos, dilatação térmica linear, superficial e volumétrica de sólidos, e no finalzinho a gente vê como é que é essa dilatação também para líquidos, beleza? Vamos lá, até o próximo vídeo. Um abraço. Pessoal, antes da gente entrar em dilatação térmica, vamos relembrar o que a gente disse sobre equilíbrio térmico e ver a lei zero da termodinâmica. A gente diz que dois corpos estão em equilíbrio térmico quando possuem a mesma temperatura. Se você coloca corpos que possuem diferentes temperaturas em contato, olha só, nesse exemplo, A está a uma temperatura de 60 graus Celsius. Então, a gente tem essa placa A que está quente, junto com uma placa B que está a 20 graus Celsius. Ao colocar essas duas placas em contato, haverá transferência de calor. Essa seta verde vai indicar a transferência de calor. A placa A vai perder energia térmica, a placa B
A placa A vai perder energia térmica, a placa B vai ganhar energia térmica que a placa A cedeu, e essa transferência de calor, essa transferência de energia, a gente vai chamar de calor. É a transferência de energia da placa A para a placa B devido à diferença de temperatura. Com isso, a placa A vai perdendo temperatura aos poucos. No decorrer do tempo, ela vai perder sua temperatura, a placa B vai ganhando temperatura, vai ganhando energia térmica, até que ocorra, isso vai ocorrendo em busca do equilíbrio térmico, certo? Então, pode ser que o equilíbrio térmico venha a ocorrer? Pode ser, se a gente tiver um sistema isolado, mas pode ser que não, a gente não chegue ao equilíbrio térmico, mas de qualquer forma vai haver essa transferência de energia, essa transferência de calor, buscando esse equilíbrio térmico, certo? Então, todos os pontos da placa A até todos os pontos da placa B vão buscar o equilíbrio térmico. Então, aqui vai havendo essa transferência de calor dessa parte da placa A para uma parte da placa B que está mais fria, mais perto da região de contato com a placa B, né, com a placa mais fria. Então, vai havendo essa transferência de calor não só da placa A com a placa B, mas com as partes da placa A, com as partículas da placa A, vai havendo essas transferências de calor entre as partes da placa A até entre as partes da placa B, aqui perdendo energia e aqui recebendo energia, certo? Quando a gente atinge a mesma temperatura, a gente atingiu o equilíbrio térmico e cessa essa transferência de calor. Então, se você mistura, você coloca aí num copo um pouco de água quente, um pouco de água fria. A água que estava quente vai perdendo temperatura, a volume de água fria vai ganhando temperatura e você vai atingir aí uma temperatura intermediária. Não necessariamente essa temperatura intermediária vai ser a média aritmética entre as duas temperaturas iniciais. Aqui a gente colocou uma placa a 60 graus Celsius e a placa B a 20 graus Celsius. Ao atingir o equilíbrio térmico, não necessariamente o equilíbrio térmico ocorrerá a uma temperatura da média aritmética, no caso seria 40 graus Celsius. Não necessariamente. Sabemos que é uma temperatura intermediária, vai ser superior a 20 e vai ser inferior a 60 graus. Vai estar um valor intermediário a esses dois extremos, mas não corresponde à média aritmética. É alguma temperatura intermediária, vai depender da massa dessa placa, vai depender de algumas condições. Se você mistura dois líquidos, dois líquidos de água, por exemplo, uma a 90 graus Celsius e outra a 10 graus Celsius, não necessariamente a gente vai ter como temperatura resultante a média aritmética. Você pode ter aqui adicionado pouco volume de água a 90 graus Celsius e muito volume de água a 10 graus Celsius. Então, o equilíbrio térmico vai acontecer a uma temperatura mais próxima de 10 graus Celsius do que de 90 graus Celsius, nesse caso, né? Beleza? E o que diz a lei zero da termodinâmica? A lei zero da termodinâmica diz o seguinte: diz que se um corpo X está em equilíbrio térmico com o corpo A e o corpo X também está em equilíbrio térmico com o corpo B, então podemos afirmar que A e B estão em equilíbrio térmicos entre si. Como assim? Olha só, a gente tem um corpo X. Suponha que esse corpo X está em contato com o corpo A e esse corpo X está em contato com o corpo B. E você observou que a gente teve equilíbrio térmico entre o corpo A e o corpo X, houve o equilíbrio térmico. E houve equilíbrio térmico entre o corpo X e o corpo B. Aqui nós temos também o equilíbrio térmico. Então, se há equilíbrio térmico entre esses dois grupos de corpos, você pode dizer que A está em equilíbrio térmico com B, certo? Por que isso é interessante? Porque essa lei garante que a gente pode ter equilíbrio térmico entre dois corpos que não estão em contato entre si. A não está em contato com B. A está em contato com X e X está em contato com B. Mas por X estar em equilíbrio térmico com os dois corpos, a gente diz que A está em equilíbrio térmico com B. Então, essa lei garante que dois corpos podem estar separados fisicamente e ainda assim estar em equilíbrio térmico. E essa lei garante
a possibilidade de utilizar o termômetro para avaliar se dois corpos A e B estão em equilíbrio térmico. Então, se você tem aqui dois recipientes e eles estão a uma mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico, certo? Essa é a lei zero da termodinâmica. Beleza? Bom, dito isso, vimos o equilíbrio térmico, vimos a lei zero da termodinâmica, agora vamos entrar em dilatação térmica. Vamos começar falando de dilatação térmica de sólidos. Vamos lá? Vamos, nesse início, tratar apenas sobre a dilatação térmica de sólidos.